voto pela concessão parcial das cautelares requeridas pelo autor nos seguintes termos: não há direito à defesa prévia ao ato do presidente da Câmara. O recebimento da denúncia no processo de impeachment ocorre apenas após a decisão do plenário do Senado Federal, em votação nominal, tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros. Concessão integral para declarar que não é possível a formação de comissão especial a partir de candidaturas avulsas, que a eleição da comissão especial somente pode se dar por voto aberto. Com a brevidade possível, presidente, diante da complexidade das questões, eu concluo o meu voto. Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Diógenes Laertes. E vamos lá. No ar. Politicast News. O impeachment teve alguns avanços, alguns capítulos novos nessa história, começando pela acusação de Ciro Gomes de que Temer seria o capitão do golpe. Então, uma reunião do Ciro Gomes com outras personalidades políticas, ele disse que o Michel Temer é um sócio íntimo de muitos projetos com Eduardo Cunha e que ele seria o capitão do golpe. Só que as coisas foram acontecendo e alguns indícios apareceram no decorrer da história, como a acusação de que ele teria recebido, o Michel Temer no caso, teria recebido 5 milhões de propina do Eduardo Cunha. Se você analisar bem a situação, no final de outubro, o PMDB tem um forte peso isso no posicionamento do Michel Temer, já que ele é o presidente do partido, lançou o documento Uma Ponte para o Futuro, que inclusive eu já li, detalhei em um gráfico, tipo um mapa conceitual, que está lá no site do Politicast, se vocês quiserem ver o resumo que eu fiz disso. E assim, apesar de ser uma coisa muito ruim, independente da proposta em si, o fato de ter sido lançada uma proposta que se assemelha muito a um programa de governo no primeiro ano de mandato, tendo o vice-presidente como o presidente do partido, isso é muito estranho, no mínimo, para dizer o mínimo. No dia que que foi aceito o pedido de impeachment pelo Eduardo Cunha, a abertura do processo, Michel Temer não se pronunciou, passou alguns dias para poder dar um posicionamento a respeito. Enquanto isso, a Dilma e o pessoal mais próximo a ela dizia que confiava na lealdade do vice-presidente, e acabou que ele publicou uma cartinha onde ele desabafa as frustrações dele como vice-presidente, dizendo que está chateado porque está como vice-decorativo, que a Dilma não confia nele desde do outro mandato. Aí vem aquela pergunta, né, se ele notou que ela não confia desde o outro mandato, por que ele entrou na chapa da reeleição? Bom, enfim, a gente vai juntando todos esses pontos e teve mais uma, teve a guerra dos Leonardos lá pela liderança do PMDB na Câmara, que devido a esse processo do impeachment, o Leonardo Pisciani foi afastado, foi destituído da função de líder do partido por um abaixo-assinado dos outros integrantes. Aí o PMDB do Rio de Janeiro, que apoia a presidenta, liberou os 2 deputados que estavam atuando, acredito que como secretários por lá, aí não estavam atuando na Câmara. O PMDB do Rio de Janeiro liberou esses 2 para eles voltarem a assumirem suas posições de deputado, para para gerar um outro abaixo-assinado para restituir a liderança de partido para o Leonardo Pisciani, que foi o que aconteceu logo depois. E enquanto isso, o Michel Temer se posicionou dizendo que a presidenta não deveria tentar interferir nas decisões internas do PMDB, sendo que essa interferência que ela tentou fazer foi justamente para se proteger desse grupo que está tentando trair a aliança que existe do PMDB com o partido. Sei que juntando tudo isso, a gente fica pensando o quanto dessa afirmação do Ciro Gomes é verdade. Eis a questão. Inclusive, com respeito a essa cartinha do Temer aí, pra mim o pessoal está parecendo muito uma novela. Inclusive a linguagem usada na carta era um tanto coloquial, já contando meio que uma história. Já para o que o
o eleitor pudesse meio que acompanhar e apoiar, tomar a causa dele, tomar como causa dele aquilo ali também, se compadecer do Temer, que não tem nada de santinho, né? Como o Marcelinho diz lá no vídeo, né, ele já começou dando Harry Potter. Começou usando já ele. Houve manifestações a favor e contra o impeachment nesse meio tempo. A CNBB se posicionou, a OAB, os governadores dos estados brasileiros, todos eles, se não me engano, se posicionando contra o impeachment. 30 juristas assinaram uma carta também, se posicionando contra. Salvo engano, os reitores das universidades também, a maioria estavam a favor da presidenta. Também teve essa manifestação. Enfim, quem está a favor do impeachment é o pessoal que está na ideia de que os fins justificam os meios, o que é algo péssimo para um regime democrático. Com certeza. A partir do momento que você acredita que a Constituição não tem mais valor, que a gente pode atropelar o que está registrado lá, as leis, desde que o objetivo para isso seja nobre, a gente pode atropelar, isso pode se voltar contra você no futuro. Se você acha que essa ideia é boa hoje, os opositores do novo governo vão poder utilizar artifícios assim. E nesse meio tempo, qual é a credibilidade que o país vai ter para empresas estrangeiras? Né? A queda que o Brasil está tendo em credibilidade e em investimentos tem um peso muito forte nesse caos político que foi criado pela oposição durante todo o ano, com essa história de impeachment, de tentar atropelar as coisas, que é o que eu já disse aqui em outra ocasião, né? O impeachment, ele é um processo político, mas que ele nasce de alguma coisa jurídica, de um crime real que tem acontecido. Então, se você começa com a tese do impeachment sem ter nenhum crime de direito para procurar que crime vai ser, isso não tem outro nome, é golpe. Bom, e a atual situação dessa crise política passa uma marca para o Brasil como um país totalmente instável no caso. Que tanto para o comércio quanto para as empresas, os investidores estão deixando de investir aqui, e isso aí vai desencadear cada vez mais uma crise em outros setores também. Tanto nas exportações como nas importações, comércio local, que só vai desencadear uma bola de neve nisso daí. Fazendo pressão na sociedade, que não faz pressão no governo, que se volta contra ela mesma. Eduardo Cunha, nessa condução do impeachment, ele presidiu a sessão onde foi montada a comissão que iria avaliar o impeachment, a comissão interna, porque primeiro tem que ser avaliado por eles, para caso aceito, aí sim corre para o plenário para se votar se o plenário aceita ou não o impeachment. Essa comissão tem que ser formada por representantes de todos os partidos que têm deputados federais e a sua composição é proporcional, de modo que as maiores bancadas vão ter mais vagas. E segundo as regras, essa comissão é montada por indicação dos líderes de cada partido. Isso começou a ser feito dessa forma, mas devido ao Leonardo Pisciani ser favorável ao governo, os opositores que existem dentro do PMDB, que aí é aquela aberração que o Cid Gomes, aí o irmão do Ciro Gomes, já falou em outra ocasião, né, dos achacadores, que pediu para eles ou apoiarem o governo ou saírem do governo e ir para a oposição. Não ficar nessa palhaçada de estar no governo, mas agindo como oposição. Bom, existe esse povo, eles ficaram insatisfeitos com a definição dos deputados federais que iriam compor essa comissão representando o PMDB, e junto com opositores eles montaram uma chapa alternativa, sem indicação de líder nenhum, que no momento de votação Eduardo Cunha decretou autoritariamente que o voto seria secreto. Inclusive cortou o microfone para o pessoal que estava protestando contra isso não poder falar nada, né? Foi uma confusão muito grande lá, teve equipamento quebrado, uma bagaceira, e o PCdoB entrou com ação lá no STF pedindo um posicionamento em relação a isso. De imediato, o ministro do STF, Edson Fachin, proibiu o Eduardo Cunha de dar continuidade ao impeachment enquanto não fosse votado lá. Aí, recentemente, os ministros do STF se reuniram, se eu não me engano, foi quarta-feira da outra semana, e aí eles decidiram algumas coisas. Primeiro, que não tem espaço para uma chapa alternativa. Tem que ser realmente pela indicação dos líderes. Segundo, a votação teria que ser aberta.
Não há espaço para votação secreta nesse caso. Terceiro, que é uma coisa que eu não falei aqui, que é a ideia deles, do Eduardo Cunha e companhia e opositores, é que uma vez que fosse aceito na Câmara, já iniciaria o afastamento da presidenta. Então os ministros decidiram que não é bem assim, que uma vez aceito na Câmara, vai para o Senado, mas lá no Senado o pedido de impeachment tem que ser aceito por maioria simples dos senadores, para aí sim dar continuidade ao processo, já com o afastamento dela enquanto isso é julgado. Com isso, ficou bastante enfraquecido o grupo pró-impeachment, porque as coisas vão ser não vão ser no atropelo como eles estavam querendo, e a comissão vai ter que ser sorteada de novo. E quando o voto fosse fechado, o que aconteceria? Os próprios aliados poderiam muito bem mudar o seu voto, indo contra as ideias do seu governo, que iria favorecer a oposição. Eu acredito que a oposição gostaria muito que o voto fosse fechado, confiando que fosse aberto, confiando na pressão popular que eles torcem para que aconteça com maior frequência. Só que a pressão popular a favor do impeachment caiu um pouco e o pessoal que é contra finalmente começou a aparecer nas ruas. Tem a Frente Brasil Popular, que foi criada nesse segundo semestre, que está juntando gente do PT, PCdoB, PSTU, MST, UNE, a UJS. Bom, grupos estudantis, grupos de esquerda, de modo geral, estão se unindo todos contra o impeachment. Por quê? O que a gente já falou várias vezes, o impeachment não é golpe por si, impeachment. Mas da forma como está sendo feito, porque não há uma base jurídica que fundamente. Isso na verdade é um verdadeiro ataque à democracia, às leis da Constituição. Tudo bem que tudo isso está sendo feito segundo a Câmara de maneira legal, mas só que eles estão tentando achar não uma agulha no palheiro, mas eles estão tentando achar o que culpar já para forçar o impeachment. É como se o motivo final do impeachment fosse sendo descoberto perto dos capítulos finais, assim como na novela você descobre o vilão perto dos últimos capítulos. Eles estão tentando procurar algum artifício que seja usado somente para finalizar o golpe. Pois é, uma distorção enorme da ordem jurídica. Demais. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha volta ao tema nosso. Inclusive, eu acho que a gente podia até fazer algumas vinhetas, né, de capítulo, sessão impeachment, sessão Eduardo Cunha, porque esses temas tão recorrentes e eu acredito que ano que vem vão continuar sendo, pelo que tudo indica. Vai bombar. O Eduardo Cunha tem manobrado lá no Conselho de Ética para evitar que ele seja cassado. Houve, eu acredito que 7 adiamentos em torno disso, onde ou com a ajuda dos seus aliados ou por conta própria ele acaba dando um jeito de adiar. Ele chegou até a destituir o relator do processo de cassação anterior. Não diretamente, né, porque ia dar muito na vista, mas o vice-presidente da Câmara fez um decreto que destituía, alegando que, como causa, o fato de o relator ser de um partido que fazia parte da base aliada antigamente. Só que essa regra existe para proteger a pessoa, né? Para proteger o legislativo em caso de de um partidário que queira esconder o mal feito. Que não foi o que aconteceu. Quando já estava tudo certo que o relator era favorável ao prosseguimento da cassação, aconteceu isso. O pessoal lá da mesa diretora da Câmara se pronunciou dizendo que não tinham sido consultados, que essa decisão foi arbitrária, nasceu direto lá do vice-presidente. E é esse tipo de coisa que mostra o quanto o Eduardo Cunha está forte por lá. Mas engraçado que quanto Eduardo Cunha está sendo ligado ao Conselho de Ética, quando na verdade ele tem a mínima ética, né? O nome dele deveria aparecer com mais frequência por lá. Né? Porque é complicado. Esse tipo de manobra motivou até o pedido de afastamento pelo Procurador-Geral Janot lá no STF. Ele deu entrada com esse pedido, alegando justamente isso, que as manobras do Eduardo Cunha estão atrapalhando a investigação para preservar a si próprio no cargo. Isso é antidemocrático. E o que foi definido lá no STF é que a ação vai ser adiada para o ano que vem, depois do recesso, porque eles já estão começando o recesso agora,
ou já começaram, não sei. E essa altura, quando você ouvir esse episódio, já estará em recesso. Mas a Câmara também. Então, o prejuízo para a democracia tende a não ser tão grande assim, porque o próprio Eduardo Cunha não vai estar em atividade, creio eu, nesse período. Outra novidade do Eduardo Cunha é que teve um dia que chegou a polícia lá, na casa dele, encontraram um carro em situação irregular de um amigo do Eduardo Cunha, que está envolvido também, citado em acusações de propina, de corrupção. Levaram 2 boletins de ocorrência que ele levava no bolso do casaco, do paletó, provavelmente para ameaçar as pessoas que são citadas nos boletins. Levaram o celular dele. Outra notícia recente foi o bloqueio do WhatsApp. No dia 17 de dezembro, causou uma reviravolta aí, muita gente sofreu de crise de abstinência. Muita gente mudou para VPN, né? Muita gente pesquisou e entendeu um pouquinho sobre o que é VPN. Outros migraram para o Telegram, que é um tema que a gente vai falar em outro episódio futuro. E assim, o que aconteceu de fato foi que havia investigação da polícia, que eles pediram certos dados para a empresa do WhatsApp. E esses dados não foram repassados. Então, primeiro veio multa, depois veio um aumento da multa, e como não tinham sido atendidos ainda, foi decretado pelo juiz ou juíza. Foi juiz ou juíza? Só a juíza. Pois pela juíza foi decretado que eles teriam que cortar o serviço do WhatsApp para o Brasil por 48 horas. O engraçado é que teve um monte de boatos por aí enquanto isso. Teve gente dizendo que foram as operadoras que entraram com processo, porque estavam perdendo espaço para o VoIP dentro do WhatsApp. E a gente viu que não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, surgiu um boato também que quem estava encabeçando esse processo era um ex-detento, uma pessoa que tinha acabado de ser investigado. Não sei se você chegou a ler. Não vi esse. O cara que estava sendo investigado pelo STF, foi ele que quem fez o processo, criou o processo. Maior bagaceira. E que essa juíza ainda se apoiou em cima do Marco Civil, que segundo ela, fomentaria a decisão. Que parcialmente ela estaria certa, porque o Marco Civil prevê que certas punições para empresas que não colaborem com a polícia, justamente, com investigações. Só que tem o outro lado. Foi várias horas depois, acho que em torno de 12 horas, não foi? Foi. Depois do bloqueio, voltou. Um juiz determinou que o bloqueio tinha que ser suspenso. E aí o serviço voltou a funcionar. E para derrubar o bloqueio, o juiz usou também o Marco Civil. Ou seja, o Marco Civil é o novo escudo e espada. E o engraçado, assim, interessante disso é que eu não vi nenhuma notícia que associasse o bloqueio do WhatsApp ao PT, né? Como o pessoal está fazendo por aí. Nada dizendo que a Dilma tinha mandado bloquear. Bloquear, com certeza. Bom, e também o CGI, que é o Comitê de Justiça da Internet do Brasil, disponibilizou fez um post justamente falando sobre isso também, os reais motivos e citando os artigos, tudo envolvido. Contra a desinformação, qualquer coisa é bem-vinda. Com certeza. Melhor do que se apoiar em boatos. Bom, temos aqui 2 partidos que são interessantes para apresentar para vocês, 2 partidos novos, pelo menos para a gente. Um deles é a Frente Nacionalista, que é um partido que defende a nacionalidade, a família. Que defende os valores familiares, né? Defende o nacionalismo. E tem um perfil fascista, de certa forma. Eu acredito que falei aqui no dia que eu tratei de partidos políticos que a gente não tinha nenhum partido com um ideal nazista ou de extrema direita. Bom, essa Frente Nacional está se colocando para se tornar um partido nessa linha. Que é interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? Isso aí é o ápice dessa onda ultraconservadora que tem aflorado pelo país, que tem perdido o medo e mostrado a cara para pedir intervenção militar, pedir um monte de maluquices. Eu acho que o ápice é justamente isso, gente querendo criar partido político para defender esses ideais. Mas isso aí reflete a constante confusão dentro do próprio governo.
tanto está surgindo essas novas frentes, como o pessoal também está indo às ruas, só que a crise no governo, a crise na política está muito grande. Isso aí está começando a refletir nos ânimos da população. E quando não tem um controle, normalmente a tendência é surgir justamente esse descontrole, essa descentralização. E o outro partido é o DemoX, que é Democracia Experimental. A ideia desse partido, isso é interessante, que a proposta é fazer um sistema, tentar tornar a democracia mais acessível para o cidadão. Que aí os representantes do DemoX, eles se colocam para não votar por opinião própria. Toda decisão que tem que ser feita, eles vão ouvir a base, ouvir os eleitores, a população, e votar conforme a posição da maioria. Inclusive respeitando a proporção. Por exemplo, se chegarem a ter 5 deputados desse partido e numa determinada causa 80% do pessoal quiser uma decisão e 20% o outro, esses 5 se organizam de modo que 4 votem de um jeito e 1 vote de outro, para preservar a proporção do que a população quis. Muito interessante essa ideia. Seria bem interessante que a gente tivesse pelo menos uma demonstração dela, alguns representantes fossem eleitos. Um experimento, né? Afinal, pelas propostas dele, que mal teria, né? Pelo contrário, acho que só ia trazer coisa boa, porque fazer justamente essa conexão entre a população, entre as propostas da população e o candidato, que hoje em dia a gente não vê isso aí. O candidato só quer saber da pessoa antes da votação. Acabou a votação, você votou nele, beijinho, daqui a 4 anos a gente se vê de novo. O que me preocupa nisso é só o poder que isso daria para a imprensa, daria um poder especial de manipulação. Porque tem muita gente, principalmente esse ano, que está adorando ter posicionamento político, mas sem acompanhar o que acontece, sem ter uma base para criticar, para ter esse posicionamento. Se a gente colocasse isso em prática hoje com um peso grande, era bem provável que iam ser tomadas decisões assim, péssimas por conta disso, que seriam baseadas não na realidade, mas na ficção que é criada pela mídia. Perfeito. Distorcendo a realidade para benefício próprio. E isso aí pode ser relatado inclusive nas ruas. Hoje em dia você vai perguntar a aceitação da Dilma, a pessoa acha que é a Dilma que está roubando, é a Dilma que é aquilo, é a Dilma que é aquilo. Tudo bem que ela está naquele poder, ela está chamando, ela, querendo ou não, ela tem aquela responsabilidade. Ela não pode fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Ela não é santa, mas também ela não é tudo isso que o povo tá colocando. Inclusive ela tem tido umas práticas péssimas em relação a indígenas, em relação a causas ambientais. Mas isso é um outro lado, né? Outro ponto. Ela, em geral, os defeitos dela são de não ser uma pessoa muito política, não sabe conversar, articular as coisas como o Lula conseguia fazer, conversando com todo mundo e tentando chegar em acordos. E o outro é que ela tem dado sinais de ser má gestora, né? Não tem sido uma gestora tão boa. Só que nenhum desses motivos justifica esse ódio todo que um grupo social tem contra ela. Mas afinal ela é campeã dos memes aí, né? Armazenamento e coisa e tal. Vamos saudar a mandioca. Pois é. A Lava Jato finalmente chegou na era FHC. Uma operação nova dentro da Lava Jato está começando a investigar isso. É interessante porque desde o início teve delatores que falaram que o esquema que eles conheciam, com os quais eles estavam envolvidos, aconteciam desde a época Fernando Henrique, mas por alguma razão estranha a investigação não focava essa época. Tentava se restringir à época Lula e Dilma. Como se já estivessem planejando qual seria a manobra, armazenando seu save point ali. Pois é. O que foi anterior, eu não lembro de ter tido nenhuma lei da anistia dos crimes políticos antes do Lula. Pois é. É bom que, aparentemente, isso comece a ser corrigido agora. Nunca é tarde, afinal. Outra novidade que o Joaquim Levy saiu do governo, saiu, finalmente, e o Nelson Barbosa, que estava no planejamento, assumiu o Ministério da Fazenda. Então a oposição está achando muito ruim porque dizem que o Nelson Barbosa é conivente com as pedaladas fiscais. E, por outro lado, ele tem um perfil que dizem ser mais otimista e mais assim, e tem uma visão boa dos planos do governo, da questão financeira. Então a tendência é que ele tente conciliar melhor
o setor econômico sem prejudicar, sem partir para medidas radicais neoliberais, como o Joaquim Levy estava pretendendo, sem obter tanto sucesso assim, mas enfim. Sem dúvida essa renovação vai ser algo muito interessante, tanto para acalmar os ânimos no meio do governo, como para trazer maior ânimo para os investimentos e para o comércio, né? Agora a gente não sabe se vai ter esse efeito, porque tem uma parte dos empresários que não gostou da ideia, porque prefere mais apertos e ajustes e cortes no governo, né? E é aquilo que a gente já disse, quando se fala de cortes nos gastos públicos, o pessoal foca o executivo. Que o executivo é quem é responsável pela maior parte dos serviços que a população tem acesso diretamente. Quando se fala em corte de gasto, não se fala do que é gasto no legislativo, nos salários altíssimos, aqueles benefícios que eles recebem. Viagens. E não se fala do judiciário também, que todo o judiciário tem salários muito acima dos correspondentes nos outros poderes. Pois é. Quando se escuta falar em gastos, normalmente se assimila a corte de gastos na educação, na saúde, enquanto que outros... Eu estava acompanhando algumas notícias que alguns tentam votar para aumentar o número de vereadores em algumas cidades. Exatamente. Para aumentar os salários, para evitar... Ou seja, de um lado eles estão cortando, mas de outro eles estão aumentando 10 vezes mais. Teve até um projeto de lei que eu nem sei em que pé está, mas que eles pretendiam colocar alguns gastos que seriam com o legislativo como obrigatórios, de modo que o governo não pudesse interferir neles. Ou seja, vamos trazer tudo pra gente aqui e se preservar, beleza. Pois é, querem deixar a Dilma só com as gorjetas. Se o Brasil tiver uma arrecadação acima do esperado, ela vai ter dinheiro para os programas sociais. É isso que querem na prática. Pois é, e eles ainda estão deixando ela como uma vilã, quando na verdade eles que estão articulando, né? Pois é. É um problema. Bom, a gente fica por aqui. Um Feliz Natal atrasado para vocês e um Feliz Ano Novo antecipado. Isso aí, lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana